Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a Deus.
Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Eu, Adriana, juntamente com os irmãos da Colônia Maria de Nazaré, estamos chegando a seus lares para juntos formarmos uma corrente magnética emanando luz e aprendizado, inundando o nosso ninho familiar com as bênçãos do nosso Pai amado e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada por nos receber em seus lares. Estamos contentes de comungarmos juntos nesta reunião, buscando paz, harmonia e luz, através dos caminhos ensinados pelo Mestre Jesus e fazendo uso do seu medicamento mais poderoso, o Evangelho no Lar, que é uma reunião fraternal dos componentes do lar sob amparo de Jesus, visando transformar o lar terreno num ninho de amor, concórdia, colaboração e perdão entre os integrantes da família. Podemos assim transformar aos poucos a nossa casa material num aconchegante ponto de refazimento de energias espirituais, irmãos. Então, para quem está participando pela primeira vez do nosso Evangelho no Lar, o formato deste trabalho abençoado se inicia como uma prece de abertura. Na sequência, lemos e comentamos um trecho do Evangelho. Na sequência, temos as vibrações. Por isso é importante que cada um providencie os nomes das pessoas para quem queiram emanar vibrações positivas, amor, saúde, paz, prosperidade. Não é uma regra, porém é bom para que a gente não esqueça. Não querendo anotar num papel ou providenciar estes nomes, podemos deixar que venham à nossa mente na hora das vibrações. A espiritualidade se encarrega de quem precisa receber essa lembrança. Após as vibrações, nós temos a fluidificação das águas, a espiritualidade maior, os nossos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, que tutelam nosso trabalho, fluidificarão as nossas águas, colocando nelas os medicamentos que estamos necessitados. Então, se alguém ainda não providenciou o seu copinho com água, convidamos que o faça. O Evangelho no Lar finaliza com a prece de encerramento e a comunicação do encerramento. Lembramos que o objetivo do Evangelho no Lar é praticarmos a caridade moral através da irradiação e da meditação. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos sim acessar os sentimentos mais nobres do nosso espírito. Então, convido agora todos os irmãos conectados nesta rede de luz e refazimento para fechar suavemente os olhos, ir buscando se acomodar confortavelmente em seus assentos e, juntamente com o auxílio dos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Vamos nos colocar em postura de prece, fechando suavemente os nossos olhos, visualizando uma suave luz azul a nos envolver e nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos ampara neste trabalho de recuperação moral. Vamos iniciando a nossa prece inicial de hoje. Prece no Templo Espírita.
Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor, do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Nosso evangelho hoje, então, será no capítulo 8. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 1 e 2, o que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer
do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobre de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnece. E lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Bem, irmãos, hoje esse item do Evangelho que vem nos falar em humildade, eu quero compartilhar algumas reflexões com vocês, levando esse item para a ideia e o estudo dos chakras que nós possuímos. E aí, nós precisamos compreender que o nosso primeiro chakra, que nós denominamos de chakra raiz ou base, ele tem por função básica a nossa segurança. E a base de uma vida harmonizada aqui no nosso plano terreno está em nos sentirmos seguros. E esse primeiro chakra, o chakra raiz, ele vai refletir o grau com que nós nos sentimos ligados à terra, ou com que realizamos as nossas atividades com firmeza, mantendo nossos pés firmes no solo, né? Tanto de forma física como de forma figurada, pode ser esse firmes, né? Está ligado também ao nosso instinto de conservação, relacionado ao sentimento básico do medo de ferimentos físicos que possam vir a colocar em risco a nossa vida. É o principal agente da chamada resposta de fuga ou de luta que garante a nossa sobrevivência. Então vem da energia do nosso chakra básico a reação numa situação de agressão, né? E relacionado aos aspectos físicos, este chakra vai estar ligado ao funcionamento das glândulas suprarrenais, que são as principais produtoras do hormônio da adrenalina,
fundamental nessa resposta de luta e fuga. Essas glândulas, elas têm esse nome porque ficam alojadas acima dos rins e são responsáveis pela liberação de hormônios em resposta ao estresse, por meio da síntese e liberação dos hormônios chamados corticosteroides, como por exemplo o cortisol, que é produzido no córtex da glândula, e da catecolamina, tá? Como a adrenalina ou epinefrina, que são produzidos na medula. Este chákara, ele produz estimulação dos seguintes órgãos físicos: o sistema linfático, nosso esqueleto, dentes, ossos, a próstata, o útero, o plexo sacro, a bexiga, o reto, a uretra, o sistema de eliminação e as extremidades inferiores, nossas pernas, nossos pés e nossos tornozelos. Alterações nesse chakra produzirão doenças e distúrbios nestes órgãos. Podem ser pela inibição das energias, pela congestão, tais como, por exemplo, infecção urinária de repetição, diarreias de causa emocional, varizes de membros inferiores. Tudo isso está relacionado ao desequilíbrio do nosso primeiro chákara, o chákara raiz, tá? E relacionando os aspectos espirituais deste chákara, a sua função é levar-nos ao senso de responsabilidade essencial. Ele possui 4 pétalas e vibra na cor vermelha. Quando está desequilibrado em hipoatividade, nós temos insegurança. Quando o desequilíbrio é hiperatividade, vamos ter a temeridade. É comum, irmãos, escutarmos sobre existência e funcionamento dos chákaras, que nós precisamos abrir, limpar, equilibrar os chákaras. Porém, sempre questionei o que provoca o desequilíbrio, gerando doenças, e o que é responsável por equilibrar. E é exatamente o que vem nos ensinar o Evangelho de hoje. As virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio do chakra raiz é a humildade e a mansidão. Os sentimentos egóicos responsáveis pelo seu desequilíbrio é o orgulho e a rebeldia, a vaidade. O dicionário da língua portuguesa, ele nos diz que a humildade é virtude que nos dá o sentido da nossa fraqueza, modéstia, submissão. No senso comum, humildade é entendida como uma característica de submissão, né? Daquele que vai se colocar abaixo de outros. Só que humildade tem origem em humus, do latim humo, terra, humo. Por isso, humilde é a pessoa que possui lucidez de sua natureza mais básica, a que nasce da terra. Tem uma íntima relação com o primeiro chákara. Vejam que não é por acaso também que o Sermão do Monte nos traz a primeira aventurança sendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Com certeza não é uma coincidência que a primeira virtude seja a humildade
e que o primeiro chakra seja o básico, raiz, que tem por função fundamental nos conectar com a terra, para trazer segurança. Aqui, irmãos, começa um processo de subida na hierarquia dos nossos centros vitais, iniciando por este que é o primeiro ligado ao funcionamento físico e que se relaciona com a quantidade de energia física e com a vontade de viver na realidade física. Moralmente, avançamos quando à medida que vencemos pelos nossos esforços um monte das dificuldades e desafios, não é assim? É esse nosso avanço moralmente? À medida que nós vamos vencendo através do quê? Dos nossos esforços, e vamos vencendo o quê? Um monte das dificuldades e dos desafios que nós estamos aqui para espiar e resolver. Irmãos, não há como avançar sem esforço, com as devidas paradas, claro, para recomposições de forças. No entanto, tudo começa pela humildade. Sem ela, nada se inicia, particularmente a caminhada de descoberta de cada um de nós. O filósofo Sócrates, ele tomara por base da sua filosofia o ensinamento do oráculo Delfos, né? Que dizia: conhece-te a ti mesmo. Para nos conhecer é preciso humildade, porque nós precisamos encontrar as características mais primariamente humanas, as de maior materialidade em nosso íntimo, irmãos. Olhar para nós, para si, implica estar aberto a perceber o que se tem de bom e principalmente o que se tem de negativo. Reconhecer qualidades em nós mesmos é fácil, acredite. Difícil mesmo é termos a coragem de perceber as nossas fraquezas. Algumas pessoas acham estranho que Jesus tenha se referido, né, aos humildes com a designação pobre de espírito. Chamar de pobre de espírito refere-se à abertura de quem sabe que precisa enriquecer-se espiritualmente. Um bom exemplo disso aí, dessa fala, é ao tempo de Jesus, Mateus, um intelectual que era coletor de impostos, mas ele era pobre de espírito. Por quê? Porque estava querendo enriquecer-se espiritualmente. Emmanuel nos ensina: sem a humildade, o espírito não pode se desvencilhar da trama das sombras a que ainda se vincula. No plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. E é isso, né? Temos que lembrar sempre que o número de tempo que nós estamos na razão, que temos livro dos espíritos e toda essa bagagem de informação que o plano espiritual envia para a gente, é bem menor ao número de tempo da nossa existência, né? Assim sendo, nós temos internalizados em nós sentimentos e vicissitudes muito antigas. E muitas vezes a nossa razão hoje compreende, mas o nosso instinto ainda não está bem domado, né? Então, o caminho para isso é a humildade. Porque sem a humildade, amigos, nós não vamos chegar ao amor.
E é através do desenvolvimento individual, do amor fraternal de cada um, que nós vamos conseguir ser o candeeiro para iluminar a transformação da Terra a caminho de um planeta de regeneração. Bem, irmãos, nós já temos bagagem suficiente para entender que todos os caminhos vão nos levar à fonte da vida, a Deus, nosso Criador. Jesus, nosso irmão maior, nos deixou o mapeamento desse caminho, né? Como um monte tem que ser escalado, assim também é esse nosso caminho, né? Nós vamos precisar de uma escalada. E o Sermão do Monte é o resumo do mapa dessa nossa jornada interior. O ponto de partida, irmãos, é o desenvolvimento da humildade, que está ligado ao equilíbrio do nosso primeiro chakra raiz. Então, não adianta questionarmos porque temos doenças sistemáticas, porque temos dores na perna, no pé, no tornozelo, como a gente já viu, problemas de rins, útero, próstata. Se nós não queremos tomar o remédio amargo que realmente cura, que é o desenvolvimento da humildade. Enquanto, irmãos, nós não atingirmos esse primeiro ponto, avançarmos em direção à humildade, continuaremos sim com todos esses problemas físicos ligados ao primeiro chakra, todas as inflamações desta parte básica, todos os ites, enfim, né? Nós vamos continuar, o nosso corpo vai continuar nos avisando que nós precisamos trabalhar a humildade, nós temos uma lição de casa, uma tarefa a ser entregue, que os maiores beneficiados serão nós mesmos, né? E para finalizar, fica o convite para o nosso autoexame. É isso que é hoje o Evangelho de hoje. Ele nos traz a mensagem que tudo está ligado. Nada acontece por acaso, nossa formação não é por acaso. Então, temos pontos balizadores em nosso corpo físico e em nosso corpo espiritual. Os chakras funcionam assim. E não adianta nós passarmos correndo atrás de remédios temporários, né? Quando o remédio que cura não custa valor financeiro, né? Custa a nossa evolução, o nosso desenvolvimento moral. E o mapa desse caminho se inicia pela base, pelo chakra básico, pela humildade, né? Então, vamos fazer um autoexame e verificarmos se por acaso ainda não estamos na base da montanha da nossa evolução espiritual. E se constatarmos, irmãos, que sim, que é lá que nós estamos, vamos ser fortes para enxergar as nossas fraquezas com clareza e ir em busca das ferramentas que nós precisamos para
partir nessa nossa viagem, sabendo que sempre que a mão de Deus nos ampara e protege, e que o mapa deixado por nosso Mestre Jesus nos mostra o roteiro seguro do caminho que temos a trilhar. Fiquem todos envoltos no amor incondicional de Maria, com o amparo da espiritualidade maior que aqui se encontra, e a humildade para ser o ponto de reflexão que temos para esta semana. E agora, irmãos, vamos neste momento voltar nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol de nossos irmãos. Comecemos visualizando uma suave luz verde que vai adentrando pela porta da frente de nossas casas, um verde limão que vai limpando cada cômodo, suavizando, harmonizando. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz, pelos nossos pais, por nosso planeta e todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, irmãos, por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavilha, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para os benfeitores espirituais que aqui se encontram, possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Oração final. Jesus, companheiro de jornada, agradecemos ao teu coração generoso e misericordioso a oportunidade concedida de estudarmos, de refletirmos em torno do teu Evangelho. Que possamos sair desta reunião mais fortalecidos e mais esclarecidos sobre a responsabilidade da palavra, seja ela escrita, seja ela articulada. Que possamos sempre pensar antes de verbalizarmos os nossos pensamentos, para que não sejamos veículos de dor ou de mágoa. Que possamos entender a fragilidade, a sensibilidade de quem as ouve. Que possamos sempre lembrar do teu ensinamento maior. Faça ao teu próximo o que desejas para ti. Que possamos, igualmente, rever nossas atitudes, avaliando nosso comportamento e nos predispondo a modificá-los, visando o nosso próprio crescimento e o crescimento dos que nos cercam. Que possamos sempre, Senhor da vida,
reconhecer nossos erros e nos retratarmos com quem tenhamos magoado. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas boas. Ajuda-nos a seguir os teus exemplos. Que a tua misericórdia nos alcance e que a tua luz nos conduza pelos caminhos da vida. Que assim seja, demos graças a Deus. Finalizo o nosso evangelho com uma psicografia de Chico Xavier, do livro Trilha de Luz, por Emmanuel. Simplicidade. Quando o Senhor nos exortou à pureza infantil, como sendo a condição de entrada no plano superior, não nos convidava à incipiência ou à incultura. Recomendava-nos a simplicidade do coração, que se revela sempre disposto a aprender. A rebeldia e a impermeabilidade são, quase sempre, escuros característicos daqueles que pretendem haver encontrado a última palavra e madureza espiritual. Nossos excessos de raciocínio, em muitas ocasiões, não passam de desvarios da nossa mente, dominada por incompreensíveis cristalizações de vaidade ou de orgulho. Criamos, em nossa invigilância, certos padrões convencionais de conduta que nos impedem qualquer acesso à verdadeira luz. E dentro deles, dormitamos à maneira de pássaros cativos que encarcerassem as próprias asas em estreitas limitações. Contudo, quando entendemos que a vida se renova todos os dias e quando percebemos que todos os minutos constituem oportunidades de corrigir e aprender, auxiliar e redimir, entramos na posse da simplicidade real, suscetível de fixar em nosso íntimo novos painéis de amor e sabedoria, paz e luz. Guardemos o espírito de surpresa diante do mundo e à frente da estrada que o alto nos destinou. Convertamos a nossa ligação com o Pai Celeste por laço essencial de nosso coração com a vida e forma. Estejamos convictos de que cada instante será para nós glorioso passo no reconhecimento superior ou na direção do céu. Emmanuel. Finalizamos aqui mais um Evangelho no Lar na Caville, a nossa casa espírita virtual. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo Evangelho no Lar. A Rádio Caville apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.caville.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha.